Seu filho já nasceu com celular ou tablet na mão? Passa horas jogando e não para nem mesmo para comer? O que você acha? Você tem controle sobre a tecnologia ou a tecnologia tem controle sobre você e o seu filho? Hoje vamos falar a respeito disso. Não estamos aqui falando contra a tecnologia. Nós mesmos usamos muito a tecnologia. O ponto aqui é usar a tecnologia com equilíbrio. Existe uma palavra que se chama nomofobia. Tem ideia do que é isso? Monofobia é o medo de ficar sem o celular. A pessoa, seja ela adulto ou até mesmo criança, se sente assim ansiosa e até mesmo passa a ficar deprimida ou depressiva por não ter um celular na mão, porque acha que estando fora assim das redes sociais está perdendo algo importante e nada mais faz sentido na sua vida. Será que a tecnologia é tão ruim assim? Será que podemos viver sem a tecnologia? O ponto não é esse, porque na realidade a tecnologia é de ajuda para muitas pessoas e também já a tecnologia já foi e continua sendo de ajuda, seja na saúde, na educação, na ciência ou em qualquer outro campo de nossa vida. Então, nosso objetivo aqui é usar a tecnologia com equilíbrio. E vamos, assim, conversar um pouquinho como essa tecnologia usada de maneira demasiada, em excesso, ela pode, assim, afetar a saúde, não só do adulto, mas principalmente da criança que está em fase de desenvolvimento. A tecnologia foi muito bem usada nesses dias atuais, porque as crianças ficaram em casa, tinha criança que não tinha nem acesso ao celular, que a mãe não deixava, mas com o que aconteceu com as aulas online, as crianças precisaram ficar mais conectadas, vamos falar assim, né? Vamos falar assim. Então, tipo assim, foi muito boa a tecnologia para isso, entendeu? Só que depois que a criança estuda, eu acho que a pessoa tem que ter um pouco de bom senso e não deixar a criança ficar o tempo inteiro só no celular, só no computador, só no tablet. Ela pode mesclar isso com algumas brincadeiras, ou então ela pode dar um livro para a criança ler. Eu sei que vai ser mais difícil. O que que é melhor para uma criança? Ela fica lá com o celular, sabe, procurando coisas, pesquisando alguma coisa na internet, ou parar, ficar sentada, sei lá, lendo um livro. Às vezes ela vai preferir o celular. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar o lado bom de ler um livro, sabe? Fazer a criança se interessar pelo livro e depois falar para ela, ela pode brincar com o celular, no tablet, só que ela também precisa viver de outro jeito, assim, viver igual a gente vivia quando era criança, a gente ia para a rua, brincava de amarelinha, de esconde-esconde. Tem criança que nem isso, sabe? Não faz, não socializa, só para ficar no celular ou no tablet, entendeu? E isso não é tão saudável assim. As crianças não correm mais, as crianças não brincam, não empinam pipa, sabe? Os pais não, às vezes, muitas vezes não tem tempo de qualidade, assim, de ficar com a criança brincando. Mas é preciso, sabe? Guardar, pelo menos, por exemplo, um fim de semana, deixar um pouquinho o computador, o celular de lado e dar atenção à criança, sabe? E ver o que ela precisa, perguntar o que está acontecendo com elas, a vida dela na escola, que agora as aulas já voltaram, quem é o seu melhor amigo, porque às vezes os pais nem sabem disso, entendeu? E a criança, ela aprende muito, eu sempre falo isso, mas é por imitação. O que os adultos fazem, elas recriam, elas refazem, entendeu? Então, o que que a gente precisa fazer? Se a gente é aquela mãe ou aquele pai que gosta de ficar, ao invés de sentar na mesa e para almoçar e deixar o celular lá, sei lá, em outra parte da casa, em outro cômodo, você levar para a mesa de jantar assim, e ficar ao invés de ficar só conversando com seu filho, perguntando, conversando com a sua esposa, você ficar no celular atendendo ligações ou até mesmo na internet, a criança vai achar que isso é normal. Ah, o papai e a mamãe faz, por que que eu não posso? Ah, eu quero também. E então, o que que a gente pode fazer, gente? A gente pode deixar um pouquinho de lado, sabe, o celular,
chamar o filho para jogar um futebol. Imagina, para a criança, como é legal, sabe? Ela vai ter uma lembrança muito boa. Nossa, meu pai jogava futebol comigo, sabe? Quando era pequeno. Então, isso é muito importante para a criança. Brincar de apostar corrida, sabe? O pai levar o filho para andar de bicicleta, no parque. Tudo isso sem o celular. Se for possível, né? Se não for possível, a gente acha um tempinho, pelo menos, para poder fazer isso. A criança vai ficar tão feliz. E outra coisa, a criança que não. Hoje em dia, as crianças ganham brinquedos também com muita tecnologia. E aí, a criança, o que que acontece? A criança fica lá, olha o brinquedo praticamente brinca sozinho. Ele anda, ele roda, ele pula, sabe? E a criança é um espectador. A criança, com aquele brinquedo, ela não vai, sabe, tentar imaginar o que ela poderia fazer com aquele brinquedo. Antigamente, as meninas pegavam uma boneca, a boneca não fazia nada. Aí ela brincava, ela levava, ai, essa daqui é a mamãe, essa daqui é a filhinha, e ela brincava, ai, essa daqui ela vai colocar essa roupa. Hoje em dia, gente, é tudo tão fácil, que tá ficando tudo muito banal. E isso não é uma coisa muito boa, sabe? As crianças precisam exercitar a imaginação, as crianças precisam socializar, porque faz parte do crescimento delas. Isso é uma fase muito importante para elas. Então, vamos deixar só um pouquinho a tecnologia de lado e prestar um pouquinho mais atenção nos nossos filhos. O celular é uma coisa assim que realmente faz a gente se perder. A gente perde muito tempo no celular. A gente já acorda, o celular toca, desperta, a gente já pega, aí já aproveita, já vai dar uma limpinha na notícia, a gente já rola a página de redes sociais e a gente perde muito tempo. E assim, as crianças, igual a Cida comentou, elas observam muito o que a gente faz. Então, assim, não adianta eu chegar nos meus filhos e falar, ó, não quero que vocês mexam no celular. Porque a pergunta em seguida é assim, mas mãe, você mexe? Por que é que a gente não pode mexer um pouquinho? E por mais que eu fale, eu sou adulta, eu posso, não é coerente, né? Porque eu falo para não fazer e eu vou lá e vou fazer também. Aí não é legal, não é bem assim. Então, o que eu comecei a fazer? Eu acordo, o celular desperta, já breco, já saio da cama e deixo o celular lá. E aí, depois de um tempo, depois que eu arrumo as crianças, tudo, aí sim, levo as crianças na escola, ou antes eu vejo o plano de aula, e aí depois eu não mexo mais no celular, até um período que realmente eu não precise, sabe? Assim, porque assim, o que acontece? Às vezes o celular toca mensagem, aí a gente vai lá e vê a mensagem. Aí daqui a pouco chega uma outra mensagem. E aí a gente fica naquilo o tempo todo. Aí a gente faz uma postagem. Aí a gente não tem jeito, a gente vai lá olhar ou uma postagem de uma outra pessoa. Então, assim, é muito perigoso. Então, assim, apesar de a gente falar, a tecnologia realmente faz mal para as crianças, às vezes a gente está fazendo mal para a gente mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que eu aconselho é evitar mexer muito em redes sociais quando acorda, fazer seu tempo ser mais produtivo, conversar mais com as pessoas que estão ao seu lado, verificar se você está bebendo água, que às vezes a gente esquece de beber água, sabe coisa simples, mas a gente esquece. Então eu comecei a fazer umas mudanças pequenas aqui em casa e está ajudando, porque assim, antes eu falava, eu não quero você no celular, eu não quero você no tablet. Aí as crianças falavam, tá bom, mãe, tudo bem, não posso, 30 minutos. Mas aí daqui a pouco elas, mãe, posso brincar com você? E aí eu falava, peraí que eu só tô fazendo um trabalhinho aqui, eu tô dando uma olhada aqui, só tô respondendo uma mensagem, eu tô respondendo alguém me ligou, e aí as crianças falavam assim, mas mãe, e eu quero brincar. Aí eu falava assim, eu caía no ponto assim de falar para a criança, mas você tem uma irmã, vai brincar com a sua irmã. Eu, quando era criança, ninguém brincava comigo, não. Minha mãe estava trabalhando, e aí, assim, não é porque minha mãe, na época, ela não podia, que eu tenho que repetir as coisas que minha mãe não podia. Minha mãe fez para mim, o que ela podia fazer naquela época. O que ela melhor podia fazer, ela fez. E agora, a gente está passando o tempo, a gente tem que melhorar também, né? Então, assim, eu tô olhando que, minha mãe não quis brincar comigo, eu também não vou brincar com vocês. Não, gente, eu vou lá, vou brincar também, porque é parte de desenvolvimento pessoal, humano, social, sabe? E ajuda tanto.
Minha filha mesmo, a menorzinha, ela vira e fala assim, mãe, eu quero brincar. Eu falo, você quer brincar do quê? E aí ela imagina tanta coisa, ela vai imaginando, imaginando, aí chega uma hora e fala, nossa, você é tão criativa, de onde sai tanta criatividade? Ela, porque eu fico brincando. E assim, e ela gosta de falar, ela gosta de brincar. E aí a Cida comentou sobre leitura. Elas me pediram gibis, elas estão lendo os gibis, elas estão se divertindo. Claro, não vou mentir, elas brincam bastante no tablet, no celular também, porque não tem jeito, né? Tecnologia. Mas assim, agora eu estou tomando mais cuidado de, além de, apesar de eu falar assim, não quero vocês brincando no tablet. Não, não adianta só eu falar. Eu tenho que me conectar com elas também. Então, assim, é muito fácil eu virar e falar, não mexe no celular, e virar as costas e lavar uma louça. E aí? Elas vão fazer o quê? Às vezes elas têm os brinquedos, igual a Cida comentou, às vezes os brinquedos falam, fazem tudo por elas. Aí elas falam assim, tá, eu falo, mas vocês têm tantos brinquedos, mas não sei o que eu vou fazer, sabe? Perde a vontade, assim, de fazer alguma coisa. Então, às vezes vai bater o tédio. E tudo bem se bater o tédio. É no tédio que vem a criatividade, entendeu? Então, assim, às vezes a gente fala assim, a criança tá chorando. Dá o celular para ela. Dá o tablet para ela. Não, deixa a criança pensar um pouquinho. Às vezes você dá um papel para ela, uma caneta, um lápis, um giz de cera. Ela desenvolve tanta coisa, vale a pena. Então, assim, antes de falar para o seu filho, não mexa no celular, se conecte a ele. Eu acho que vai valer muito mais a pena. Isso mesmo, e é importante o que foi falado aqui, né? A questão de se dar o exemplo. Então, de nada adianta, por exemplo, levar a criança ao parque, aí depois o adulto vai lá, senta debaixo de uma árvore e ele mesmo fica com o tablet ou com o celular, com o notebook, e lá e vai lá, vai correr, vamos brincar. Eu estou aqui no notebook, eu estou aqui no celular. Então, quer dizer, não deu exemplo. Essa conexão, essa questão de se conectar, não é com a tecnologia, tem que se conectar com o seu filho, com o seu marido, ou seja, manter essas relações sociais. Essas relações sociais são muito importantes no desenvolvimento não só físico, mas cognitivo, desenvolvimento mental, emocional dessa criança. Uma criança que ela é muito assim presa ao celular, presa à tecnologia, ela até mesmo pode ter problemas cardíacos no futuro. Ela pode desenvolver a obesidade, diabetes e outras coisas. Por quê? Porque ela fica parada, é uma criança sedentária, não quer saber de correr, se divertir. Então, corra com seu filho, ande de bicicleta com ele, observe mais a natureza. Hoje falta muito isso. As pessoas não vê nem o que acontece, né? Não consegue nem mesmo observar a natureza, não olha do lado. Às vezes não sabe nem quem é mesmo o seu vizinho. Por quê? Porque estão mais conectados na tecnologia do que o que acontece ao seu redor. Então, essa questão da tecnologia, mais uma vez falando aqui, não estamos indo contra a tecnologia. Não é essa a questão. Mas o ponto é usar a tecnologia com equilíbrio. Porque tudo que é usado em demasia não faz bem. Um exemplo, por exemplo, até uma comida pode ser a comida mais saborosa que existe. Pode ser até a comida mais saudável. Mas se nós comermos em excesso, pode ser que venhamos a passar mal. E é uma coisa saudável. Então, a questão aqui é o excesso. Então, a tecnologia para nós deve ser como sal, né? Um tempero apenas. Por exemplo, se nós exagerarmos no sal na comida, vai ficar intragável, não vamos conseguir comer. Mas o sal, na medida certa, dá sabor aos alimentos. Então, a tecnologia tem que ser isso na nossa vida, não só na nossa, mas também da dos nossos filhos. Então, quando nós aplicamos, né, o que foi mencionado aqui, essas dicas que foram dadas, com certeza iremos usar a tecnologia assim com sabedoria. Os nossos filhos tirarão proveito, sim, da tecnologia, mas de uma forma, assim, benéfica para o uso, talvez, na escola, para, talvez, ampliar os seus conhecimentos. Mas, em contrapartida, a tecnologia não vai fazer com que a pessoa fique conectada apenas aos aparelhos, ao tablet, celular, aos jogos eletrônicos, não. Fará até mesmo que a família se conecte uma com a outra. Então, essas foram as dicas de hoje. Se gostou, vai lá, ativa o sininho e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!